Vamos falar agora, então, da informação nutricional para a rotulagem. Vamos rotular a nossa receita de croissant, tá? Para facilitar, que já é uma velha conhecida. Vamos passar pelo tamanho da porção que já está definido e chegamos, então, à análise para a rotulagem. Sempre vai aparecer um aviso dizendo se há algum ingrediente que precisa ser recalculado. Tá? Então, sempre é bom dizer sim, continuar. Então, nós temos essa tela dividida em duas, análise nutricional de todos os nutrientes da receita e na coluna da direita a informação nutricional mostrando o modelo do rótulo vertical. Tem mais os dois modelos, o vertical quebrado, vamos recalcular para eles, e o modelo linear. Tá? Ele fica como padrão sempre o modelo vertical, porque é o padrão mais utilizado, tá? Então, na análise nutricional, a coluna, então, do padrão em 100 gramas e em 40 gramas de todos os nutrientes, de acordo com os ingredientes desta receita. Se eu vou analisar, então, primeiro eu posso analisar pela coluna da esquerda ou da direita, então, depende. Como aqui o nosso ponto crítico tem sido os açúcares, eu poderia ir direto a eles. Se a informação está adequada ou não. Vamos supor que eu tenha nessa receita vários ingredientes que contêm açúcar. Então, eu vou visualizar se eles estão sendo sinalizados ou não. Ao clicar no ingrediente em cima, vocês veem que o nutriente ele tem uma cor em 100 gramas diferente. Eu consigo, então, visualizar os alimentos que possuem o nutriente, açúcar, o nutriente que eu selecionei em 100 gramas, e a quantidade do açúcar e os valores correspondentes. Se vamos, então, para carboidratos, são todos os alimentos que contêm carboidrato, farinha de trigo, açúcar, farinha, fermento biológico, ovo. E aí, nas quantidades correspondentes da receita da formulação, dessa formulação, e as quantidades de carboidrato correspondentes. Vamos supor que há uma dúvida num determinado ingrediente, eu clico sobre ele, vai abrir a ficha técnica do ingrediente. Então, eu posso visualizar porque se existe uma informação que eu estou em dúvida, né, ou acho que faltou essa informação, eu consigo clicar e me transportar diretamente à ficha de cadastro desse ingrediente. Então, para desconfiar, então é só clicar em alterar, aí eu tenho que fazer uma validação desses ingredientes na receita. Eu não consigo aqui alterar a informação dessa ficha e ela valer para a receita. Eu tenho que voltar na edição da receita, excluir e incluir um novo ingrediente recalculado, certo? Então, eu valido aqui. Então, vamos supor outro ingrediente, gordura trans, tá? Vamos supor eu fique em dúvida desse valor que foi 14% de VD desse ingrediente. Eu clico desse nutriente, desculpe. Eu clico nele e eu observo que a massa folhada é o que contém maior quantidade de gordura e o fermento, que para mim ficou de surpresa, eu vou lá observar o que houve com esse fermento e validar essa informação de gordura trans para ver se ela está adequada ou não. Então, da mesma forma, eu tenho que proceder à alteração. Se eu estou desconfiada de um valor desses, o que eu faço? Eu seleciono os valores, dou um Ctrl+Z e abro um Excel, uma planilha de Excel, colo e eu vou calcular, saiu da tela, e eu vou fazer a validação da prova dos 9.
Então, vamos supor aqui, esse farinha de trigo, 33 gramas, que eu estou achando que não está correto. Eu abri ali a farinha de trigo e eu constatei que ela tem de carboidrato 73,14. E porque eu fiquei em dúvida se era 24 gramas de carboidrato na farinha. Então, como é que eu faço? 100 gramas tem 73,14. Em 33 gramas de farinha, que foi o que eu coloquei na minha receita, em 100 gramas, ela tem 24,38. Então, desta forma que eu faço a prova dos 9. Vamos fazer outra prova dos 9 para mostrar para vocês. Tá? Aí eu venho aqui, vamos supor, tá? Nesses nutrientes aqui, nesses cálculos, eu fiquei em dúvida do VD de um deles. Então, Ctrl C, vou na minha planilha que eu já abri, abro uma outra aba, colo os nutrientes. Então, nós estamos falando de carboidrato. Então, VD, eu desconfiei 12% de carboidratos. Bom, em 100 gramas tem 300 gramas o VD do carboidrato é 300. 300 é 100%. Então, em 37, porque o VD é calculado sobre a porção de consumo, em 37, 36, está aqui a conta. Então, matemática, 37 vezes 100 dividido por 300, 12,49. Então, fazer a prova dos 9 é só copiar a tela, transporta para uma planilha Excel e refaz o cálculo. É simples assim, como diz o outro, é simples assim. Então, quantidade de carboidrato na receita. Tenho aqui todos os alimentos que contêm o nutriente. Então, a verificação e validação fica simples. Tá? Então, simples para eu validar esses resultados e verificar onde que está improvável a minha dúvida, para esclarecer a dúvida, que eu acho que o profissional sempre tem que ter dúvida. Sempre tem que botar em xeque a informação. Tá? Teoricamente, o sistema é para estar correto. Mas é como eu digo, a informação, a lógica da matemática, ela está implementada. Agora, se a minha ficha do nutriente não tiver aquela informação, o sistema não tem como calcular. Então, é a questão que eu falo da questão dos açúcares. Ah, mas eu tenho 3, 4 produtos que contêm açúcar e aqui está me dizendo que é só o açúcar refinado. Bom, mas então, lembra que falei ali que a farinha de trigo provavelmente é uma farinha já provavelmente enriquecida e que essas farinhas geralmente contêm açúcar? Bom, então tem que ir atrás dessa informação para colocar e alimentar o sistema de uma maneira que reflita os cálculos, tá? Porque o sistema ele é burro no sentido que ele só calcula o que ele encontra. Ele não vai analisar de dizer, não, mas essa geleia tem açúcar e aqui não está informando. Não, ainda não. Ainda não. Mas está ali a informação. Bom, continuando um pouco, porque o nosso assunto é a informação, é a validação dessa informação nutricional. Nós já validamos aqui a questão da porção, tá? Da porção do tamanho da porção. Então, validei 2 aqui, de acordo com o tamanho da porção, vamos supor que esteja tudo correto. Agora, vamos aos ingredientes que vão ser listados e as alegações nutricionais. Então, nesta parte de cima, ele traz automaticamente tudo o que ele encontrou na ficha do ingrediente. Só que, como falamos lá na pesquisa do ingrediente, na ficha técnica do ingrediente, ele põe uma informação, um nome completo do ingrediente. Margarina para folhados, vigor, óleos vegetais líquidos hidrogenados.
eu digo, bom, eu não quero botar tudo isso. Ou eu ponho apenas, vamos supor, que eu colocaria a margarina hidrogenada. Então, eu tiro. Água, sal, leite desnatado, reconstituído, eu tiraria. Leite desnatado. Tá? Não colocaria aqui essas informações. Então, eu vou fazendo os ajustes do que eu quero que saia como lista de ingredientes. Então, aqui eu ajusto aqui embaixo para refletir aqui em cima. Então, todas as informações vão sendo paulatinamente corrigidas, né? E ovo de galinha cru, ovo. Então, tiro o resto da informação, certo? Então, para poder isso realmente refletir na minha informação nutricional. Então, daí, feito isso, eu tenho aqui, eu posso baixar um arquivo para um Excel, né? E aí eu faço a configuração do arquivo de acordo, ou eu imprimo direto a ficha técnica do coração, tá? Com a informação nutricional. Então, seria isso, e aí gravo as informações, a tabela foi salva, lembrando que todos os dados ficam salvos nas nuvens, não precisem se preocupar em perder um banco de dados, a versão é online, ele fica alocado num servidor e seria isso. Certo? Ficamos por aqui então.